Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a sobrecarga de informações. Porque muitas informações acabam nos enlouquecendo, deixando a gente maluco, né? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso. Vou dar alguns exemplos para vocês, fora do âmbito aqui do mercado financeiro, tá? E pessoal, isso acho que pode ajudar vocês demais, né? Porque foi um erro que eu cometi também no meu início, né? Buscar muitas informações. E aí, quando eu me achei no trade, quando eu falei, não, eu tenho que fazer isso ou aquilo, eu acabei separando alguns indicadores, criando outro, ajustando o meu trade system, e é o que eu faço até hoje, né? Então, assim, pessoal, ter informações, saber sobre informações é importante, tá? É importante você saber o máximo possível sobre indicadores econômicos, sobre indicadores aqui na plataforma, saber o máximo possível sobre candles. Tudo isso é importantíssimo, é importantíssimo. Quanto mais conhecimento a gente consome, a gente bebe da água do conhecimento, melhor nós ficamos, como pessoas, como traders, como seres humanos. Quanto mais informações nós temos, é melhor para nós. Qual é o problema? É quando nós vamos utilizar isso. Esse é o problema. As pessoas, a maioria das pessoas, não sabe controlar isso, né? Antigamente, vou dar um exemplo aqui fora do mercado, antigamente nós íamos no médico. Eu estou com 41 anos de idade, né? Eu nasci em 1984. Até os anos 2000, eu tinha ali, em 2000, eu tinha 16 anos, né? Fui fazer 18 em 2004. Até os anos 2000, nós não tínhamos internet como nós temos hoje. A internet estava começando a engatinhar naquela época nas casas das pessoas, né? Existia internet de escada, um monte de coisa e tal. Então, o que acontecia? Nós não tínhamos uma comunicação ágil. Nós não tínhamos naquela época. Então, os médicos iam consultar, iam fazer exames, demorava-se dias. Hoje, o exame ele pode ficar pronto em 1 hora. Eu não preciso ir até o laboratório, resgatar o exame e apresentar para o meu médico. O laboratório pode mandar direto para o médico. O médico recebe no e-mail dele, sem levantar da cadeira. O que que é isso? Isso é um bom uso da informação, é um bom uso da tecnologia. Qual é o problema? É quando nós queremos fazer tudo dessa forma. Ah, eu também quero trabalhar desse jeito na minha casa, não quero fazer exercício, eu não quero viajar, eu fico assistindo vídeo no YouTube, não saio de casa. Isso faz mal. Quando você pega uma coisa que pode te auxiliar e transforma ela como raiz do seu centro, isso começa a te prejudicar. E essa sobrecarga de informações que eu quero falar aqui no trade, pessoal, é quando a gente começa a olhar calendário econômico e a gente não sabe dividir o calendário econômico. Para quem opera índice, o calendário econômico é uma coisa. Para quem opera dólar, é quase que completamente diferente. Quem opera índice, a pessoa tem que ficar olhando aonde o Brasil exporta, para quais países o Brasil exporta. O Brasil exporta muito para a China, o Brasil exporta muito lá para a União Europeia, exporta para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Japão. São países que o Brasil exporta bastante, né? Principalmente minério. Então é importante a pessoa que opera mini índice, o trader de mini índice, ele está de olho em Japão, China, para ver como a economia lá está. Porque se a economia da China ela der uma travada, der uma recuada, começar a cair, o minério aqui não vai ser vendido. A Vale do Rio Doce, que é uma das maiores empresas do índice Bovespa, ela vai ficar travada e vai começar a decair. E aí é onde você consegue enxergar opções de compra, de venda. Lá a China está meio devagar,
Pô, hoje acho que eu vou fazer uma venda em Vale, vou ficar esperto porque a Vale caindo vai puxar o índice para baixo, né? Acredito eu que a Vale e a Petrobras são as duas maiores empresas do índice Bovespa. E o índice Bovespa, eu acho que tem umas 150 empresas, eu acho, eu não me lembro agora exato, mas deve ter mais ou menos 150 empresas listadas ali, tudo certinho, que formam, né, o conglomerado do mini índice. Então, quer dizer, duas empresas são capazes de ter um resultado ruim e puxar o mini índice para baixo? Sim. E essas duas empresas são afetadas com países fora do Brasil aqui, né, fora do Mercosul. Desculpa. Então, tudo isso são ferramentas. Qual é o problema disso? Você tem que ficar atento às mais importantes. Tem que ficar atento à mais importante, né? Aquela que te dá uma porcentagem maior. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Sempre busque olhar para o lado onde a porcentagem é maior. Ah, eu tenho uma taxa de assertividade de 80%. Para que eu vou ficar preocupado com os 20%? Fique preocupado com os 80%. Simples. Muitas vezes as pessoas ficam olhando ali o Japão e olhando a China o ano inteiro. Aí fala assim, pô, quando o Japão sobe, aqui sobe, quando o Japão cai, aqui cai, a China sobe lá, sobe aqui, a China cai lá, cai aqui, beleza. Aí um dia, a Itália fala que tá passando por um momento complicado na economia, e ela entrega um indicador econômico de seguro-desemprego, alguma coisa que indique um retrocesso na economia. Isso acaba prejudicando algumas empresas aqui no Brasil que exportam para a Itália, e aí o índice cai. Um dia, em um ano, em 250 pregões, um dia afeta o mini índice. A pessoa fica preocupada o outro ano, o ano seguinte, ele vai ficar olhando o resultado da Itália. Aí ele já tem que olhar o da China, o do Japão e agora acrescentou o da Itália. Aí chega no outro ano, aconteceu alguma coisa na Austrália. Aí chega no outro ano, aconteceu na Tailândia. Aí aconteceu outro ano, chega no Canadá. Passou 5 anos, a pessoa está olhando 50 países aqui no calendário econômico, incluindo no portfólio dele. E ele continua, a probabilidade continua a 80%, mas ele está olhando para 50 empresas. Indicadores econômicos, então, nossa, esse é o maior erro. Quando nós pegamos indicadores econômicos, vou até abrir aqui, ó, cadê os indicadores? Agora com essa mudança aqui, acho que está em exibir. Aqui, ó, pronto, indicadores econômicos, não, indicadores aqui do Profit. Olha a quantidade, pessoal, que nós temos de indicadores. Esses aqui são de graça. Esses aqui são pagos, precisa assinar, pagar para a Nelogica e tal, ou direto na sua corretora, né? Então, olha a quantidade que nós temos de indicadores. Olha aqui. Um monte, um monte, um monte, um monte. Muitos pagos, outros são gratuitos, né? Tem três. Eu já fiz isso, tá, pessoal? Eu já fiz isso. Eu já peguei o indicador. Desculpa. Já peguei indicador que o fulano opera, que eu assistia no YouTube. Aí passei a assistir o Beltrano no Instagram. Ele usava outro indicador. Eu colocava na minha tela. Aí eu ia ver um podcast que tinham dois, três traders diferentes. Cada um falava um indicador e uma configuração diferente. Eu colocava na minha tela. A minha tela chegou a ter 10, 12 indicadores diferentes, com configurações diferentes. A minha tela chegou a ter. Era uma bagunça que eu não conseguia saber o que eu fazia. Tudo isso por quê? Por medo de perder. Tinha medo de perder. Então eu falo assim, pô, quanto mais indicadores eu tiver, eu não vou perder. Porque o fulano usa esse indicador, ele não perde. O Beltrano usa aquele, ele não perde. Então, se eu tiver todos esses, eu não vou perder. Pessoal, eu vou perder dinheiro de qualquer jeito. De qualquer jeito eu vou perder. O quanto eu vou perder, eu não sei. Porque eu gerencio. Você tem que gerenciar. Quando você vai perder, eu também não sei. Quando eu vou perder, eu também não sei.
Ninguém sabe quando e nem o quanto, tá? Isso tudo entra no gerenciamento. Se eu tiver um dia muito volátil, muito ruim, como nós tivemos nos últimos meses aí, o presidente dos Estados Unidos falando um monte de coisa, o mercado ficou doido, né, naqueles dias. Eu operei até que pouco, até, se eu não me engano, naqueles dias. É simples, você identificou que está passando por aqueles dias, não opera, você não vai perder dinheiro. Ah, Paulão, mas eu não vou ganhar. Às vezes é mais importante você não perder do que você ganhar, tá, pessoal? Porque se você não perder, você volta aqui pro gráfico amanhã. Agora, se você for operar hoje, pode ter o valor que você quiser, e você perder uma grande quantidade, como é que você volta amanhã? Você vai voltar amanhã do mesmo jeito? Com a mesma capacidade? Não vai. Então, pessoal, estudem, tá? Estudem. Essa é a minha dica de ouro, tá? Estudem, tenham conhecimento, entendam como o mercado funciona, olhem o máximo. Quando vier aqui para o gráfico, procure comprar barato e vender caro. É só isso. E quando vocês forem vender, vendam caro e recomprem barato. É assim que põe lucro no bolso. Não é um indicador de média móvel, não é um indicador de VWAP, de volume, não é nada disso. O que coloca dinheiro no seu bolso é você vender quando está caro e comprar quando está barato. É isso que coloca dinheiro no seu bolso. E aí você tem que criar, você tem que testar indicadores que te ajudem a enxergar isso. E aí você vai fazer o quê? Daqueles 50 indicadores que estão na sua tela, filtre eles para no máximo 4 ou 5. No máximo. Eu utilizo o indicador que eu criei, eu utilizo 2MV frequência, eu utilizo IFR e eu utilizo uma regra de coloração. Eu uso 4 indicadores. 4. E aí depois eu faço os meus estudos, faço a minha análise, utilizo tempos gráficos diferentes, momentos diferentes, utilizo ferramentas como Fibonacci, né? Mas indicadores são 4. Depois eu incluo Fibonacci. Vamos colocar como indicador também a Fibo. 5. Tempos gráficos 6. Nisso eu montei o quê? Uma mesa, que é o que eu preciso. É o pessoal numa mesa, onde eu vou ter ali o advogado da parte jurídica, o chefe do RH, o chefe operacional, o chefe financeiro. Vão ter pessoas ali que eu passei, né, posições na minha empresa. E aí, se eu quero comprar, por exemplo, aqui embaixo, onde eu vejo que está barato, né, eu tenho que perguntar para o financeiro se está tudo certo. Eu tenho que perguntar para o operacional se está tudo bem, se o jurídico está tudo ok, para a logística. Eu tenho que perguntar para esses setores. Ó, você está comprando um lugar legal, a logística é legal, o financeiro está bem, está tudo certo. Eu venho aqui e executo a operação. A operação vai a meu favor, lá em cima eu executo o meu lucro. É isso que eu venho fazendo nos últimos 4 anos. Demorou ali pelo menos, acho que 2022 para cá, né? Nos últimos 3 anos. Vamos dizer, para mim definir bem. No ano de 2021 eu trupiquei bastante, né? Tava na parte ali de ajuste, implementação, estudos, né? A partir de 2022, aí eu defini bem a minha tela, né? E tá praticamente quase a mesma tela de lá para cá. Mudou alguma coisa, alguma outra configuração, mas basicamente é a mesma coisa, né? É a mesma forma de operar de 2022 para cá. De 2021 até 2022 mudou alguma coisinha, de 22 para cá tá praticamente 90, 95% igual o que era antes, né? Por quê, pessoal? Não tem outro jeito. Eu só vou lucrar no mercado financeiro se eu vender caro e recomprar barato, ou se eu comprar barato e revender caro. Não tem outro jeito. Você não bota um carro numa concessionária para vender no valor de 50 mil reais, o vendedor vende por 40 e você ganha dinheiro e ele ganha lucro. Não dá, não tem como. Como é que vai? Vocês estão levando prejuízo. Como é que vai ter lucro? É quando você colocar o carro lá por 50, o vendedor vender por 70
te dá 10, 15 mil reais e ele lucrar 10 ou 5 mil reais. Ele vai sobreviver e você vai sobreviver. Você não vai perder dinheiro. É assim. Aqui o mercado financeiro é a mesma coisa. Então busquem, filtrem, indicadores, montem uma mesa que te dê essa direção de comprar barato e vender caro. Apenas isso. Esqueçam o resto. Faça uma porcentagem. Poxa, fazendo isso que eu acabei de montar na minha tela, eu tenho uma taxa de assertividade aí de 60%. Dentro desses 60%, qual que é o alvo? O que você busca? Ah, eu busco 3 para 1. Então, quando eu perco 100 reais e quando eu ganho 300 reais. Esse é o 3 para 1. Se você tem uma taxa de assertividade de 60% e você executa o 3 para 1, pessoal, vocês estão levando uma grana para casa que vocês não têm noção. Faça a conta aí na calculadora de vocês. Faz 100 operações. 40 você toma um stop de 5 pontos. E 60 você ganha 15 pontos. Coloque aí para vocês verem. Vocês vão se assustar. E uma taxa de assertividade de 60% é possível no mercado, não é uma coisa difícil. Basta entender, basta estudar, montar uma mesa legal, bacana, que te passe esse conforto operacional. E testar, pessoal. Testar em replay e simulador se isso dá certo. Se isso é viável no longo prazo. Se esse seu trade system ele vai ser bom a longo prazo. É só testar. É simples. Entenderam, pessoal? Então não tenham medo das informações. Tenham cuidado, tá? Tenham cuidado. É bom ter muitas informações, saber como tudo funciona? É ótimo, é maravilhoso, é libertador saber como as coisas funcionam. Mas não pegue todas essas informações e traga para o mercado. Traga aquilo que é sustentável. Por que que o chefe não leva o setor inteiro de RH para a reunião? Porque ele só leva o diretor do setor. Toda empresa tem um diretor de cada setor, que é uma pessoa só. Quem é essa pessoa? A pessoa que o dono confia. Por que que ele não leva uma pessoa que acabou de se formar, que acabou de entrar na empresa? Por que que ele não leva essa pessoa para a reunião? Ele não tem confiança, a pessoa não tem experiência ainda. Só leva o principal. Imagina se ele levasse o setor inteiro de RH para a reunião. A hora que ele perguntasse pro diretor, alguém do setor ia levantar um braço. Pessoal, mas ele está errado. Ele não notou isso, aquilo, outro. Aí a pessoa que está do ladinho dele, mas você está falando isso porque o ciclano não sei o quê. Aí começa aquilo. Sabe o que vai acontecer na cabeça do dono? Ele vai ficar louco, maluco. Maluco, maluco, maluco. O papel da Nelógica e nos entregar uma quantidade gigantesca de indicadores é ótima, é legal. Só que é o seu papel filtrar aquilo que é interessante para você. Entenderam, traders? Entenderam, pessoal? Então, se vocês ficarem olhando para tudo que é lado, fazendo milhões de cursos, ouvindo milhões de pessoas, vocês vão ficar malucos. Tá ok? Só para dar um exemplo aqui, falando baixinho para vocês, sabe quantos traders, vendedores de curso eu tenho bloqueado no meu Instagram pessoal? Mais de 5 mil perfis. Mais de 5 mil perfis falando de trading eu tenho bloqueado no meu Instagram. Tem outros famosos que eu não sigo ninguém, mas eu respeito demais. Estão lá, eu não bloqueei. O que eu bloqueei é o cara vendedor de curso, o cara que não vai me agregar nada, fake, esse tipo de coisa, está bloqueado. Não vai me acrescentar nada. Eu não preciso disso. Então eu nem olho. Entenderam, pessoal? É uma dica, um bônus de ouro esse para vocês, tá? Prestem bem atenção que esse vídeo vai ajudar bastante o pessoal aí. Foi dessa forma que eu descobri e foi dessa forma que mudou tudo para mim. O pessoal fala, quando que virou a chave? Para com isso, pessoal. Quem vira a chave, quem vai abrir porta de casa, quem vai ligar o carro, vira a chave. Pelo amor de Deus. Ou coisa chata isso que eu vejo, que eu assisto de vez em quando. Quando você virou a chave? Pela madrugada.
Certo, pessoal? Um abraço a todos então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.